Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós conversamos com a Pamela Manfrim, ela que é especialista em administração de restaurantes corporativos e CEO da Apetite Serviços de Alimentação. Pamela, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter 360. Muito obrigada pela essa oportunidade, Daniel. Que prazer estar aqui com você. A satisfação é toda nossa, Pamela. E para aquecer os motores e compartilhar tanto o conteúdo que você traz aqui, para quem acompanha o Repórter 360, tanto pela tela da TV Band Paraná, quanto pelos canais digitais do programa e da emissora, conta para nós, quem é a Apetite Serviços de Alimentação? A Apetite é uma empresa que está aí com quase 36 anos de história. Nós atendemos o trabalhador brasileiro, nós alimentamos o trabalhador brasileiro, Daniel, por meio de muita comida, de muitos processos e de muita gente boa. A gente, então, é aí esse motor, essa energia para o trabalhador brasileiro por meio da alimentação. Que coisa espetacular! E é muita gente que você atende. Então, quais são as praças aí que a Apetite hoje trabalha? A gente atua em todo o Brasil, com exceção da região norte, por questões logísticas que a gente conhece, né? Mas a empresa tem a sua matriz no Paraná, nós ficamos aqui em Londrina e atendemos aí o Brasil todo com alimentação corporativa. Perfeito. E quando a gente fala alimentação corporativa, nós estamos falando em diferentes áreas de atuação, diferentes tipos de empresa, ou muitas vezes até instituições também. Conta um pouquinho para nós. Exatamente, Daniel. A gente atende diversos segmentos, indústrias, montadoras, construção civil, empresas na área de serviços. Nós atendemos a primeira parceria público-privada do Brasil, que é um presídio, fica no estado de Minas Gerais. Enfim, são N segmentos diferentes. Eu costumo dizer que onde tem um trabalhador brasileiro, a gente pode atuar. Excepcional. E como que funciona hoje a prospecção de novos clientes? Porque, veja, você está aí de Londrina atendendo o Brasil inteiro, né, Pamela? E nós sabemos que a comunicação na era digital é fundamental. O pessoal que acompanha aqui o Repórter 360 é muito ligado em comunicação, inovação, tecnologia. Então, gostaríamos muito de entender aí contigo sobre os seus métodos prospectivos e também de nutrição de todo esse público que acredita aí nos serviços da Apetite. Perfeito. Bom, em termos de prospecção, o nosso maior core está nos relacionamentos com os nossos clientes. Quando você faz um trabalho bem feito e é referência, isso te traz uma autoridade e, consequentemente, boas indicações. Esses, nós acreditamos que são os melhores movimentos de parceria, a melhor estrutura de prospecção. Mas, obviamente, né, Daniel, que a gente conta com uma série de tecnologias hoje, estruturas de robotização, inteligência artificial, toda uma presença no digital para contribuir com essa abordagem no mercado. Só para você ter uma ideia, são aproximadamente 30 mil empresas no Brasil que são elegíveis para colocar um serviço de alimentação corporativa de grande porte. Quando a gente fala de grande porte, é instalar uma planta de produção dentro da indústria do cliente, dentro das estruturas físicas do cliente. Então, realmente, tem uma oportunidade de mercado bastante significativa. Espetacular. E você tem hoje um número de quantas pessoas são alimentadas pela Apetite? Nós falamos aproximadamente 140 mil serviços, entre café da manhã, lanche, almoço, o de jejum. A gente tem N serviços que a gente oferece para os nossos clientes, coffee breaks. Então, diariamente, aproximadamente 140 mil serviços sendo produzidos. São aproximadamente 80 toneladas de alimento todos os dias. Pamela, e você comentou agora sobre os 36 anos de idade da empresa. Hoje você é CEO da empresa e, logicamente, você não está nesse comando há 36 anos, porque quem está acompanhando aqui o programa vê que você é muito jovem. Então, conta para nós um pouco da tua trajetória até assumir esse cargo aí de tanta importância. Daniel, a Petit é uma empresa familiar, ela foi fundada, então, há quase 36 anos atrás, pelos meus pais. Nós começamos com 13 refeições. Surgiu uma oportunidade de um negócio da família de atender uma construtora local, e a partir dali, a Márcia é uma grande visionária, uma grande empreendedora, e ela começou a desbravar o segmento de alimentação corporativa, e a partir então de 13 marmitas, esse negócio começou lá em 1989. Eu entrei na empresa em 2012, trabalhei em outros segmentos, fui estudar fora do Brasil, aproveitar outras oportunidades e aprender. E quando eu entrei na empresa, comecei na área de qualidade.
Passei por diversas áreas dentro de um plano de sucessão, atuei junto à RH, é uma área que eu sou absolutamente apaixonada, atuei em controladoria, área de projetos corporativos, atuei no segmento industrial dentro do próprio grupo que a Petit pertence, e aí depois assumi a diretoria comercial. E com alguns bons resultados, em 2021 eu fui convidada então a assumir essa cadeira de CEO com grandes responsabilidades, num momento bastante delicado do mercado. Estamos aí em um franco crescimento. A empresa, nesses últimos anos, cresceu mais de 100%. A gente vem desbravando um cenário macroeconômico bastante desafiador, com muito otimismo, mas principalmente um olhar atento às nossas pessoas. É muito bacana ouvir tudo isso que você está trazendo, Pamela, porque aqui a gente vê a fórmula do sucesso. Quer dizer, é muito estudo, uma empresa familiar que deixa de ser uma empresa familiar e pensa como uma família empresária, então com Sim. processos claros de sucessão, assim por diante, é toda a tua trajetória em diferentes departamentos, né? E queria perguntar para você, sem todo esse preparo, seria possível a empresa ter crescido assim e ter construído um novo líder? Essa é uma pergunta desafiadora. Eu acredito que quando você tem um foco, quando você se prepara, os desafios eles acabam sendo um pouco menores. Não significa que não existam, até porque as variáveis externas já estão bastante desafiadoras. Mas pensando no contexto corporativo, quando você se prepara para o crescimento, se prepara no cuidado com as pessoas, você tem diretrizes claras, uma estrutura de capacitação, a gente consegue passar por esses desafios com um pouco mais de organização. Tentativa e erro nunca é o caminho mais fácil, né, Daniel? Então, acho que quando você foca na estruturação do negócio, realmente tem um plano de expansão, um plano de desenvolvimento, um plano de cuidado com as pessoas e um plano de abordagem com o mercado, com certeza a estrutura organizacional, ela caminha de uma maneira muito mais organizada. Pamela, você falou a respeito da tua passagem, inclusive, pelo RH. E aí fica o gancho para a pergunta: quantos profissionais hoje estão aí sob o seu comando? São quase 2.000 colaboradores espalhados pelo Brasil, Daniel. E eu digo que esse é o nosso maior patrimônio. Só para ter uma ideia, né? O meu time de liderança, ele tem aproximadamente 12 anos de casa. O nosso turnover, quando eu falo de uma liderança sênior, ele é extremamente baixo. A gente valoriza muitos profissionais de dentro de casa. As minhas cadeiras de diretoria são formadas por profissionais que começaram aqui há quase 20 anos atrás e realmente são grandes parceiros, e isso traz uma cultura muito sólida para a organização. E os investimentos aí para retenção de talentos, para as pessoas também entenderem qual a sua carreira dentro de casa e, além de tudo, toda a situação dos desafios, dos conflitos de gerações. Fala para a gente um pouquinho. Daniel, o Brasil hoje é um celeiro de oportunidades, né? Quando a gente olha para um mercado próximo de 6% de desemprego, realmente é um cenário desafiador quando fala em gestão de pessoas, porque existe muita oportunidade, também existe muitas possibilidades de migração de uma empresa para outra. E ao mesmo tempo, a gente sabe que a insatisfação do colaborador com o seu trabalho também é uma crescente, né? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Alguns dados do mercado colocam que as doenças psicossociais elas já estão ocupando o terceiro lugar como o maior índice de afastamento do trabalho, isso no mundo, tá? Não é só aí um privilégio, vamos dizer assim, do Brasil. Mas são dados alarmantes que colocam a situação de empregabilidade numa posição muitas vezes otimista, sob o ponto de vista de desemprego, mas também bastante desafiadora quando a gente pensa no mercado de trabalho e atuar diretamente em serviços com um grande contingente de pessoas de forma descentralizada, realmente é um desafio que a gente trabalha todos os dias. Por que as pessoas contratam a Apetite? Porque as empresas contratam a Apetite. Eu acredito que as empresas contratam a Apetite pela parceria que nós temos no cuidado com o colaborador. Sempre a nossa visão estratégica em termos de negócio é justamente cuidar das nossas pessoas. São as nossas pessoas que cuidam dos nossos clientes. A gente estava falando recentemente aqui, né, que você gosta de fazer churrasco. E fazer o churrasco, ele envolve todo um contexto social, né, Daniel? Não dá para a gente produzir alguma coisa boa, não dá para a gente cozinhar, não dá para a gente entregar um serviço, servir alguém, se a gente também não estiver se sentindo bem.
Então, a forma como o nosso colaborador se sente no preparo da refeição, se ele está feliz, se ele está engajado, se ele está satisfeito com o trabalho dele, se sentindo cuidado, interfere diretamente na qualidade do nosso produto. Quando o meu colaborador está feliz, ele atende bem o meu cliente. E quando o meu cliente está bem atendido, ele produz mais para o meu contratante. É por isso que a gente tem aí bons clientes de muitos anos, justamente por fazer parte da estratégia de gestão de pessoas dos nossos clientes. Esse é o nosso maior diferencial. Pamela Manfrim, especialista em administração de restaurantes corporativos e CEO da Apetite Serviços de Alimentação. Estou cheio de pergunta. Quem está nos acompanhando também quer saber muito mais sobre você, mas agora nós vamos ao nosso intervalo. Você que está aí, nos aguarde. Em seguida, voltamos com a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já! Voltamos à edição de hoje do Repórter 360. Vamos agora ao nosso giro de notícias com o Ricardo Dal Bosco. Se você é um baby boomer, X ou Y, bom, você foi educado ou talvez doutrinado, né, no mercado de trabalho de que teria uma férias por ano, trabalharia por 40 anos e assim tiraria sua aposentadoria para então ser feliz. Mas será que é isso que a geração Z quer? Nada disso. Elas não veem o curtir ou ser feliz lá para o final da vida, mas sim construir as chamadas microaposentadorias. Mas você sabe o que é isso? Se no passado não existia uma variedade de empregos, hoje em dia é bem diferente, já que o ambiente digital proporcionou liberdades de tempo, liberdades geográficas, inclusive liberdades financeiras, de não depender apenas de um CNPJ na vida. Isso faz com que as gerações mais novas, por exemplo, a geração Z, passe a querer desfrutar da vida durante todo o projeto também laboral, e não apenas lá entre os 60 e 70 anos. Como os empregos estão disponíveis, eles não querem guardar tudo para aproveitar só daqui 40 anos, e sim tendo alguns intervalos, onde vão trabalhando e curtindo, e talvez tendo alguns prazeres da vida, que não seja apenas o trabalhar, se é que a gente pode chamar de prazer. Isso tem gerado a ideia para muita gente mais velha, mais antiga, onde inclusive tem repensado. Será que talvez não faz sentido eu trazer isso para a minha vida também? E falando inclusive geração Z, eles já representam mais de 10% da nossa população nacional, mas mais de 20% da população consumidora, isso mesmo. E como é a galera que está aí entre os seus 18 a 25 anos, o grande desafio das empresas é como atraí-los para o ambiente físico, já que essa foi a primeira geração a ser considerada nativa digital. E agora voltamos à nossa conversa com a Pamela Manfrim, ela que é especialista em administração de restaurantes corporativos e CEO da Apetite Serviços de Alimentação. Falando sobre Apetite Serviços de Alimentação, Pamela, vocês fazem parte de um grupo, tem muito mais coisa. Conta para nós. É isso aí, Daniel. Ao longo dos anos, a gente foi investindo no processo de verticalização da companhia. Além da administração de restaurantes corporativos, nós também temos uma indústria de alimentos em pó, que trabalha com alimentos para vending machines, trabalha com bebidas suplementadas, trabalhamos com alimentos superproteicos, que são conhecidos como os superalimentos, e a gente vem inovando muito nessa área, inclusive com alguns produtos focados na desnutrição, olhando para aqueles que mais precisam, olhando para projetos governamentais significativos e como forma de contribuir com a sociedade também. A Bela Giornata, essa indústria, vem crescendo significativamente, principalmente focando na inovação e na solução que a gente vem trazendo para o mercado. Pamela, e quando a gente fala a respeito de todo esse trabalho, quer dizer, vocês têm um grupo, você tem muito carinho, muito know-how, muita tecnologia, muito processo de gestão, falamos já da RH, se der tempo falaremos mais. Aí pergunto, no fim das contas,
quem contrata hoje os serviços da Petit? Nós estamos falando só daquelas empresas gigantescas ou quem é menor também tem a oportunidade de poder caminhar com vocês? Ah, como eu te disse, Daniel, tem solução. Onde tem trabalhador brasileiro, tem solução para alimentação. E a gente está sempre atento a essas demandas do mercado, seja com soluções de varejo ou com grandes estruturas de produção local, a gente consegue atender. Nós temos clientes aí no Brasil todo, atendemos Grupo Magazine Luiza, Ambev, uma das maiores usinas de açúcar e álcool do Brasil também são clientes Apetite. Apetite é muito forte no segmento de abatedouros e indústria alimentícia, sempre focando na qualidade dos processos, a gente acaba tendo um fit cultural dos nossos processos de gestão de qualidade também com os nossos clientes, por isso essa atratividade com segmentos alimentícios também e segmentos competitivos, né? Até porque boas parcerias exigem também boa competitividade, né? É interessantíssimo você trazer isso, porque no fim das contas, aquele pessoal está produzindo alimentos, mas não necessariamente ele tem condição de fazer o alimento completo para o profissional que está lá. É isso mesmo? Sim, são diretrizes diferentes, são programas diferentes, estruturas produtivas diferentes. Então, a gente pensa, por exemplo, no Grupo Panko, que tem linhas de produção gigantescas para linhas de panificação, biscoitos. Eles não necessariamente vão conseguir atender o colaborador deles com esse tipo de produto. E aí entra Apetite para trazer uma solução para um café da manhã, para um almoço, jantar, ceia e entre outros serviços que a gente pode oferecer para contribuir com cultura, engajamento e ter também garantias de produtividade por meio de uma alimentação saudável. Então, isso realmente é bastante interessante. Pamela, vamos aos extremos então. Tenta lembrar para nós aí o menor cliente e tenta lembrar para nós o maior cliente em termos de volumes aí. Ixi, Daniel, se eu for pensar no menor cliente, eu posso pensar numa indústria, por exemplo, de altíssima tecnologia no segmento de beleza. Eles têm hoje 60 colaboradores dentro de um laboratório, mas atendem o mundo inteiro. Então, são 60 colaboradores que a gente tem localmente, uma planta extremamente tecnológica, com implantação de práticas de ESG. Enfim, eles optam por uma estrutura de produção enxuta, mas altamente tecnológica e produtiva. Por outro lado, nós temos clientes com 14 mil refeições em um único site. Essa planta, por exemplo, de Belo Horizonte é gigantesca. A gente tem ali uma volumetria bastante significativa. Atendemos tanto os internos, né, que são as pessoas que estão ali em situação de cuidado, são os presos, né, que a gente chama, mas eles utilizam essa nomenclatura dos internos, e também quem trabalha nesse presídio. São quase 400 colaboradores atendendo esse grupo de internos. Então, é uma volumetria bastante expressiva também dentro de uma única planta. Ou seja, tem apetite para todo mundo, Daniel. Você não para de falar sobre pessoas. E é algo fascinante, seus olhos brilham quando a gente traz isso daí. Então, eu queria entender a respeito das novas legislações, ou especificamente NR1. A palavra sua, Pamela. Quando a gente fala em saúde ocupacional, essa realmente é uma grande preocupação, principalmente como terceiros, né? A gente sabe que o nosso cliente tem solidariedade com aquilo que a gente faz, ele é solidário aos nossos processos, então a nossa atenção é redobrada, seja pela forma como nós cuidamos dos nossos colaboradores, seja também pelo impacto que a gente tem no nosso cliente. E a lei, ela é ordem, né, Daniel? Tem toda uma estrutura de governança aqui dentro da Petite, uma estrutura de compliance que a gente leva muito a sério. E falar de saúde ocupacional é falar, sim, de cuidado com as pessoas. Nesse cenário onde existe cada vez mais uma preocupação em relação à saúde mental, a legislação ela vem para trazer essa importância, para trazer cada vez mais uma regularização na forma como as empresas cuidam das suas pessoas. E aqui na Apetite a gente acredita que a origem de tudo isso está na cultura. Obviamente, atender a legislação por meio de um PGR, né, um programa de gerenciamento de riscos, trazer todo um conjunto de capacitação para as nossas equipes, estruturas para falar, para ouvir o colaborador, um código de ética estruturado, também canal confidencial estruturado, ou seja, todo um modelo de governança e de cuidado com as nossas pessoas, mas também, de fato, estruturar uma cultura de cuidado. Eu acho que essa é a grande base para uma NR1 que vem aí nesse novo modelo, cada vez mais trazendo a importância do cuidado com as pessoas. Pamela insistindo ainda na questão de pessoas, mas agora sob a ótica da produtividade, ou seja, o olhar das lideranças dentro de uma empresa.
a gente pode dizer que, quando bem cuidados pela Apetite, esses colaboradores vão ter entregas melhores para aquela empresa? Sem dúvida nenhuma, a gente está falando que 1 em cada 4 lares do Brasil ainda tem algum tipo de insegurança alimentar, Daniel. Isso é um número alarmante, até porque nós sabemos do conjunto de programas sociais que o governo exige, que o governo investe, também para fazer o combate à subnutrição, mas de fato existem mais de 5 milhões de pessoas que ainda são subnutridas. Nesse sentido, cuidar da alimentação dentro das empresas é um grande diferencial. A gente sabe que ali muitos brasileiros têm a sua melhor refeição dentro do trabalho, dentro do ambiente corporativo. E isso contribui diretamente para os níveis de engajamento, de produtividade, de saúde. Isso se reflete diretamente nos negócios, né? Para quem não está acostumado ao termo, a insegurança alimentar, ela significa dificuldade de acesso à comida? É isso? Ela pode estar associada à dificuldade de acesso, ela pode estar associada a questões de segurança, de higiene, por exemplo. Então, tem N variáveis que são refletidas dentro da insegurança alimentar no Brasil. Mas no fim das contas significa falta de nutriente à mesa. É isso. Exatamente isso, você resumiu super bem. Isso a gente sabe, né? Quando você se nutre bem, você consegue ter aí saúde, né? A nossa principal fonte de saúde é aquilo que a gente consome, principalmente nos alimentos, ou seja, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, com cuidado, e não só o alimento em si, porque isso é básico dentro da estrutura, mas também ter um ambiente de cuidado, também ter práticas de cuidado, práticas de valorização. O nosso restaurante não é pura e simplesmente o alimento, Daniel. A gente tem uma série de práticas junto com o RH para trabalhar a valorização das pessoas. Ali a gente faz o processo de onboard, ou então a integração do colaborador. Ali a gente também celebra junto com a empresa. O restaurante, ele é um grande ambiente para celebração, quando uma empresa bate meta, por exemplo. Ou até mesmo quando ela promove um colaborador, nós temos vouchers que o colaborador recebe uma sobremesa totalmente diferenciada e ali naquele ambiente ele é reconhecido publicamente. Então, uma série de práticas que o restaurante ele contribui para a gestão de pessoas e isso faz toda a diferença junto aos nossos clientes. Pamela, e com certeza você tem muito a fazer, é um desafio imenso comandar um negócio desse porte, e nesse sentido, pergunto para você: se você não tivesse hoje dificuldades técnicas, operacionais e de movimentação que envolvem decisões em uma empresa desse porte, quer dizer, o mundo dos sonhos, se você estralasse os dedos e pudesse aplicar uma ideia, qual é a ideia que você faria acontecer neste momento? Olha, Daniel, eu colocaria sem dúvida nenhuma esses superalimentos numa escala global, porque isso pode transformar a forma como a gente enxerga o ser humano, a saúde do ser humano, o acesso à informação, ao desenvolvimento. Quando eu penso nas crianças e como as crianças passam por vulnerabilidades alimentares e o reflexo que isso tem em toda a sociedade, da mesma maneira como as pessoas idosas que contribuíram tanto para o desenvolvimento econômico nacional e mundial, eles também ficam em situação de vulnerabilidade por questões alimentícias. Quando a gente pensa em situações de guerra, em conflitos, tudo isso também dificulta o acesso à alimentação. E se alimento é nutrição e a nutrição é a base para uma vida saudável, se eu pudesse dizer para você que um projeto para desenvolver e para ampliar, levando em consideração que nós não teríamos, né, supostamente, nenhuma variável impeditiva, esse seria um grande sonho, esse seria um grande projeto que com toda certeza eu abraçaria com as minhas forças. Compartilhamos em tela aqui todos os contatos da Apetite Serviços de Alimentação. Pamela Manfrim, especialista em administração de restaurantes corporativos e CEO da Apetite. Uma honra recebê-la aqui no Repórter 360. Sabe que as portas da casa estão sempre abertas para suas novidades, seus conteúdos e seu show de inspirações. Muito obrigada, Daniel. E eu convido quem está assistindo a gente para seguir a gente nas redes sociais, o meu perfil Pamela Manfrim, tanto no LinkedIn, Instagram e outras redes, e também no Instagram da Apetite, onde a gente compartilha uma série de práticas, muito do que a gente é e como a gente vem cuidando do trabalhador brasileiro.
Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!